bate-papo de hoje eu tenho a imensa satisfação de receber o Renato Júnior, que é Head de Customer Services da Danone. Danone que faz parte da vida da gente aí, acho que desde a infância de todo mundo. Mas aqui a gente está hoje para falar um pouco sobre como a tecnologia tem ajudado na operação da Danone. Renato, muito legal ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Legal, Cássio. Prazer imenso estar aqui, a oportunidade de poder falar um pouco do trabalho, do nosso trabalho da área de Customer Service, de todo o time e de tudo que a gente tem feito ao longo dos anos. Muito obrigado. Eu que agradeço. E, Renato, a Danone é muito ampla, né? Muito grande. Você vê a operação, dá para imaginar, mesmo quem nunca trabalhou nesse setor, a gente consegue ter uma ideia pelo volume, né, de itens e de produtos que vocês colocam no mercado. É, como é que é exatamente? Antes da gente falar de tecnologia, eu queria dar um passo atrás e que você explicasse como é a operação, exatamente a sua operação, a sua incumbência dentro da Danone, porque daí fica mais fácil a gente contextualizar para falar de tecnologia. Legal. Um pouco, né, falando um pouco de tudo que é a Danone, e de fato a gente está desde a infância até o fim da vida das pessoas, porque a Danone não é apenas iogurte. Então a gente tem na Danone toda a área de Specialized Nutrition, que é a nutrícia, onde, né, temos produtos, né, na infância, Aptamil, Milnutri e produtos de especialidades médicas, né, Suvenaid, travou aqui. Deixa eu voltar. Tranquilo. Travou aqui. Então, deixa eu... bom, legal. 1, 2, 3. Bom, antes de começar a falar um pouco da minha área, falando um pouco da Danone, você citou que Uhum. faz parte da infância de todo mundo e faz mesmo. Hoje a Sim. Danone, que não é apenas só iogurte, a gente tem uma parte muito forte na parte infantil, alimentação infantil. Então, a Tá. gente vai desde a infância até o fim da vida com produtos né, de especialidades médicas. Uhum. E também temos a nossa parte de divisão de águas, que é a nossa marca Bonafont. Tá. Deixa eu cortar, não vou falar isso não, peraí, deixa eu... Vou falar a divisão Cara, mas tá indo bem, farmacêutica. tá dando Mas para deixa acompanhar só, bem. Tá. não, eu só quero Fica à deixa vontade que tá eu, indo senão super eu vou num fluente, flow, cara. senão eu vou num flow aqui que eu me perco. Vai, vamos lá, 1, 2, 3, voltando. Bom, legal. Antes de falar da área e dando, né, um contexto da Danone, hoje a Danone é uma empresa única no Brasil que não faz Uhum. apenas iogurte. A gente está na parte de Specialized Nutrition, com alimentação infantil, eu se posso citar Aptamil, Milnutri, e também na divisão de águas com a marca Bonafont. Uhum. Especificamente da área de Customer Service, o que a gente faz? A gente é a área, né, responsável para fazer toda a interface entre o time de vendas e toda a operação de supply chain e produção. Então, todo o processo de order to cash, que é recebimento, entrada de pedido, processamento desse pedido, verificação se a gente tem estoque, se tem capacidade, se tem transporte para fazer aquele atendimento ao cliente, é feito dentro de Customer Service. E também tem um braço bem forte de Customer Collaboration, que é todo o nosso time de front office que está no dia a dia ou com os clientes ou com o time de vendas, apoiando nas necessidades, entendendo qual a melhor maneira de fazer o abastecimento, e daí que saiu a oportunidade de uso de tecnologia em uma das frentes, Uhum. que é para o atendimento do varejo, para o abastecimento de lojas, especificamente de varejo alimentar. Deixa eu explorar um pouquinho mais isso, então, Renato, antes de falar qual foi a solução com tecnologia. Como é que tradicionalmente esse mercado é sem tecnologia, né? É tudo ali na base do cálculo humano, na base do olhômetro, ou mesmo sem o uso de tecnologia mais avançada, já é uma prática mais técnica? Bom, depende do tamanho do varejo, da estrutura das Tá. lojas. Então, você tem, né, uma rede, um key account, ele é um cliente estruturado. Através do Uhum. sistema dele, ele tem um processo de forecast, de sugestão de pedido e reabastecimento é, é, operando, e no dia a dia, ou um promotor ou um vendedor senta com a loja ou com a central e fecha um valor de pedido, mas aí olhando muito de forma ampla. Tá. E as pequenas lojas é aquele vendedor tradicional passando
passa no cliente, conversa com o cliente, vê a necessidade, tenta vender algo mais, tenta, né, sempre tem o foco dele na meta de fazer Uhum. o push de vendas. Basicamente, assim, no contexto geral, em todas as categorias funciona dessa forma, É como sempre funcionou, né? como sempre funcionou. Tá, e qual é a dificuldade, não diria dificuldade, mas qual é o problema aí? Às vezes se compra mais do que necessita, às vezes compra menos. Onde é que está um ajuste aí que a tecnologia conseguiria ajudar? Bom, falando de iogurte, é um produto perecível, Tá, então se você erra na mão do pedido, você pode gerar um overstock na ponta e essa overstock vira em prejuízo para o varejo. Pode ser sim, desde o prejuízo financeiro de ter que fazer uma rebaixa de preço, até um descarte, que aí a gente fala também não só prejuízo financeiro, mas também de desperdício, pensando que muitas pessoas passam fome e a gente está sim. jogando produto fora. Jogar Então, comida essa fora não dá, né? a ideia, né, a ideia de uso de tecnologia partiu desse contexto e como a gente pode ter mais eficiência nesse processo suportado em dados. Legal. E aí, como é que foi? Vamos agora sim, né? A gente contextualizou, porque nem todo mundo entende muito de varejo, né? Eu mesmo nunca trabalhei, então é legal ter essa contextualização. E aí, como é que vocês usaram a tecnologia para resolver isso? Bom, a gente encontrou um parceiro, né, que nesse caso era a TVEC. Hoje a TVEC já é um braço existente dentro da Infracommerce, não existe mais TVEC, existe a Tá, solução deles operando dentro da Infracommerce, isso em meados de 2018, e onde a gente desenvolveu com eles apresentaram uma metodologia, uma ferramenta onde não apenas a gente tem toda aquela parte, né, que seria mais básica de abastecimento, que é quanto cabe na geladeira do supermercado, quanto tem que ter, e qual é o meu estoque, e você tem que fazer a reposição desse número. Por que eu falo isso? Porque isso, né, muitas ferramentas oferecem. O diferencial da ferramenta que eles nos trouxeram lá atrás, hoje em dia, né, principalmente nos últimos 2 anos, outras companhias apresentaram mesma linha de trabalho, acho que foi desenvolvido, a inteligência artificial foi sendo uhum, evoluída, mas ele tem um algoritmo, então o principal fator para a gente é projetar qual vai ser a venda do varejo. Então, tá. a partir De desse cada projeto, varejo. de cada varejo, de cada Tá. SKU. Então, é loja, loja, SKU, SKU. Baseado nessa projeção é que o sistema entende, puxa, eu vou precisar de 10 peças X naquela gôndola, eu pego a foto de estoque de hoje e eu vejo, a minha reposição é amanhã. O sistema faz todo o cálculo de necessidade de estoque, cobertura, trânsito, né, lead time para não deixar em ruptura e projeta, baseado naquela venda que ele está projetando, projeta a necessidade de um novo pedido. Então, com base a isso, a gente tem um pedido sugerido, que não necessariamente vai ser o pedido firme, porque pode haver o caso de eu ter uma negociação com o varejo e querer ter algum ajuste. Então, essa é o que a ferramenta nos permite. O que a gente fez apoiado nessa ferramenta? Em alguns casos, a gente foi além e implementou o VMI, que é o conceito de eu sou o dono do estoque da loja, eu faço, baseado nessa Uhum. sugestão, eu ponho o pedido e o varejo acata o meu pedido. Então, eu administro todo esse pacote, vai de gestão do estoque da loja, gestão do pedido da loja. Para o Tá. varejo, ainda que seja aquele que eu falei, que tem tecnologia, tem algo, né, robusto, qual é a vantagem para ele? O cara tem mais de 3.000 categorias numa loja para fazer gestão. Se eu, como especialista em iogurte, um time especializado, obviamente eu vou conseguir prestar um melhor serviço para aquela loja. E aí, assim, o fator da existência de customer service é garantir, né, o melhor nível de serviço para todos os clientes dentro, né, entregando eficiência e serviço para todos. Então, acho que esse é o mindset que a gente tem, é de servir. Tá, perfeito. E esse histórico, eu imagino que seja o histórico de cada cliente, seja o ponto de partida, né? Seja o input dos dados está aí, né? Então pega ali um determinado varejo que, sei lá, vendeu 10.000 unidades num período X, você vai calcular com base nisso, quanto vendeu mês passado, mês retrasado, para sugerir 10.000, ou 9.000, ou 11.000.
Quais são, em linhas gerais, eu sei que você não é o cara de tecnologia, mas quais são, em linhas gerais, as grandes variáveis aí? Tem histórico de venda, tem também, por exemplo, a sazonalidade, no verão pode talvez vender mais, no inverno vender menos, coisas do tipo, não? Bom, falando de dados, os inputs que eu preciso para rodar, primeiro, eu preciso do histórico de vendas da loja, então o sellout da loja e o estoque da loja. Então, essa é uma informação super importante para eu poder, né, para poder acontecer. Sem a informação de estoque e sem a informação de sellout, eu não, né, a ferramenta fica vazia, não funciona. Além disso, eu tenho o meu selinho, o quanto eu estou fazendo de faturamento para a loja em si, porque às vezes eu tenho uma necessidade de um item e o sistema me faz uma sugestão e eu não tenho aquele produto para atender naquele momento, então eu preciso colocar o selinho, o faturamento real, e as ações que o varejo, né, junto com o meu time comercial, estão propondo para aquela categoria, para aquele momento. Então, esses são os inputs. Na base histórica, o que o sistema né, o algoritmo faz, ele começa a entender todos esses outliers que eu gero quando eu tenho ação. Então, né, é super importante eu alimentar que eu tive algum tipo de mídia, algum tipo de investimento, porque se eu não tiver, ele vai pegar aquele outlier e pode ser que ele projete para frente e eu não vou ter aquele investimento. E a sazonalidade que toda categoria tem. No caso de iogurte, a gente tem sazonalidade, e a sazonalidade, inclusive, que a gente tem ao longo do mês. Uma semana é diferente, é muito diferente da outra, e um dia da semana é muito diferente que outro, dependendo né, da loja. Tem loja que, putz, né, a gente costuma ver, né, via muito nos hipermercados, a quarta-feira era a quarta que tinha a feira lá, desconto em FLV. Muitas vezes nesse dia a venda era maior, fim de semana. Então tem todo esse, como o dado ele é diário, por item, loja a loja, a ferramenta acaba se ajustando, ajudando a projetar de uma melhor maneira do que se a gente fizesse apenas pegando o passado, quanto tem de estoque, quanto cabe na gôndola, e que era basicamente o modelo antigo de vendedor. Bom, se eu fosse o dono de um pequeno varejo, eu acho que eu ia gostar disso, né? Porque você está trazendo ali uma informação que muitas vezes esse pequeno varejista não tem, ele não tem um software. Eu imagino que as grandes, vê se eu estou certo, Renato, as grandes talvez tenham também formas, né, tecnológicas de fazer a avaliação não só de produtos da Danone, mas né, do estoque em geral. O pequeno já não, né? O pequeno ainda vai muito na base da experiência, do feeling, né? Ou de alguma conta ali, às vezes no Excel, por exemplo. Como é que é a receptividade disso? Como é que o cliente recebe? Isso estreita o relacionamento ou existe ali talvez uma fase de apresentação e convencimento de que esses dados são confiáveis, embora venham do fornecedor? Bom, como a gente lida com grandes players do varejo, normalmente eles estão estruturados, têm uma área de abastecimento e eles entendem o valor da ferramenta e do processo. Então, a gente trabalha em muita parceria com os principais varejos do Brasil. A Uhum. dificuldade passa a ser, falando em clientes regionais, onde ainda não existe uma área de abastecimento, ainda existe a figura do comprador fazendo o pedido, negociando o pedido, ainda há ainda um receio com esse tipo de tecnologia, porque, né, como eu disse, para funcionar eu preciso da base de dados do sellout do estoque, então nem sempre há esse compartilhamento, mas à medida que a gente mostra o valor para ele, principalmente na questão da perda, que financeiramente para ele traz um grande benefício, e que eu mostro que a minha área passa a credibilidade de eu ser uma área técnica. Eu não sou uma área que quer aumentar vendas. Eu posso aumentar vendas colocando o pedido correto do produto correto, evitando ruptura, mas não fazendo overstock na loja. Então, a partir do momento que ele entende isso, ele passa a comprar a ideia do projeto. E do teu lado do balcão, né? A gente pensar assim, fico imaginando aqui o seguinte: quando você tem um sistema desse, você tem uma precisão muito maior, né, Renato, de quanto você vai vender, de quanto vai ser demandado da Danone, né, em determinado produto.
Isso chega ao ponto de mexer na produção, de você conversar, né, com o time de produção e dar uma previsibilidade? Isso chega a ter utilidade para eles? A gente, com o time de planejamento, que é quem prevê o número e que vai para a produção, a gente faz alguns alinhamentos. Aquele, um item que é muito, né, regrado, na curva da companhia, ele tá, essas alterações do varejo não impactam, a gente acaba não contribuindo muito. Mas se eu tenho um determinado item que vai ter uma ação específica, que vai naquela semana, naquele dia, num ponto de distribuição, por exemplo, num CD que eu tenha no Nordeste, ele agrega porque eu preciso avisar para planejamento que eu vou precisar desse item, que vai ter um boom de vendas naquele dia, naquele, no Nordeste ele precisa preparar a produção, né? Às vezes ele tem o estoque no nosso CD na fábrica, mas ele precisa transferir para aquela localidade para eu poder faturar desde aquela localidade. Então é uma dinâmica, e como a gente faz uma dinâmica em iogurte, de faturamento loja a loja, no dia, cai o pedido, eu faturo, não existe uma gestão de carteira como se eu estivesse vendendo transformador, tem um pedido, demora um ano para faturar, Uhum. eu preciso antecipar o time de planejamento para que garanta o estoque no CD. Então tem essa ajuda. É claro que se eu não tiver uma base muito grande de clientes dentro desse processo, minha ajuda é pequena, mas como eu Uhum. estou tratando também com grandes redes, são redes que impactam num número, num grande desvio, num CD, ele acaba impactando. E como é que foi estruturado isso do teu time, assim? Você conseguiu trabalhar, né? Você falou que você tem um parceiro, fornecedor, que te ajuda muito nisso, mas como é que mexe na dinâmica de um time, né, de customer service nesse caso? Você precisa ter mais gente de TI? Você precisou Tem. ganhar Não, tem. algum skill? Nesse caso, putz, né, acho que assim, não funcionaria sem o suporte que a gente tem do time de TI. O time de TI está Tá. dentro do processo, até porque no dia a dia, quando eu tenho algum tipo de chamada, algum tipo de necessidade de correção, quem faz né, basicamente faz a ponte com o fornecedor é o time de TI. Então, o time de TI, até nesse caso específico, foi quem trouxe a solução para a gente, Uhum. nos ajudou. Então, a gente deu a necessidade e eles correram atrás, eles que trouxeram. O que é importante e é desafiador também com o meu time é que muitas vezes assim, é a questão de criar cultura de processo. Porque, como eu falei, eu preciso alimentar a mídia, né, que vou ter uma ação no ponto de venda. Puta, né, o analista muitas vezes ele pega uma planilha, ele vai lá, volta para o Excel e ele quer fazer a conta no Excel porque ele não acredita que está no número. Então, esse foi o maior desafio de capacitar o time e ele entender que, putz, eu tenho uma ferramenta que está suportando, está ajudando o trabalho dele. Então, que ele passe a ser analista, que ele não tem que ficar digitando pedido, calculando pedido, desafiando se está correto ou não. Ele tem que entender que ele precisa ter a disciplina de organizar o processo, os horários que tem que chegar a informação, de mandar para os clientes, porque alguns clientes eu preciso ter a sugestão, mando para o cliente para depois ele me mandar o pedido de forma eletrônica e eu processar, que eu só acato na hora que ele me manda o pedido eletrônico. Então, acho que o grande desafio com o time foi a questão de criar essa disciplina de processo mesmo. E aí, depois quem está, né, quem tá no meio começa a entender, putz, a ferramenta funciona, é muito bom e acaba seguindo. O time fica mais data-driven, né, Renato? É isso. O time passa a ser guiado, assim, né? Fatos e dados. Não fica, eu acho, devia ter, cara. Mas faltou, teve ruptura na loja. Cara, vamos corrigir o parâmetro, né? Manda Uhum. mais produto. Então, putz, por que que. Eu vou ter um ponto extra. Então, você coloca a informação que você vai precisar de um ponto extra que o sistema vai colocar. Então, você obriga todo mundo a ter disciplina. Isso é uma mudança até cultural, eu imagino, aí dentro de. Não diria da empresa inteira, acho que para permear a empresa inteira isso leva um pouco mais de tempo, né? Mas começa assim, né, Renato? Começa numa equipe, na outra, até aí vai dissolvendo, na verdade, vai contaminando positivamente, né, as pessoas com a cultura de dados, né? Exato. Um outro desafio que é importante, que envolve até o time de vendas, é quando no varejo a gente tem a situação que é chamado de estoque virtual.
Então, no estoque do sistema, no sistema da loja, aponta estoque de determinado item. Como eu opero com dados, eu estou lendo que tem produto. Mas houve algum problema na loja e aquele produto não existe na loja. Ela está contabilmente no sistema. Eu não gero pedido. Então, se eu não tiver uma ação de estimar, né, de repente tem um item que está todo dia o mesmo saldo, de um possível estoque virtual e criar um alerta para o time de vendas checar, de fato, fisicamente, se não tem o produto, eu não corrijo. Então, são esses processos que a gente acaba descobrindo. Ah, existia antes da tecnologia esse tipo de estoque virtual? Existia um monte, só que você não sabia e você não começava, você não, né, não dimensionava. Hoje a gente acaba dimensionando e sabendo se está, né, um percentual bom Uhum. ou aceitável ou se está ruim de estoque virtual, de possível estoque virtual, porque às vezes, né, não tem o produto está na loja, não foi dada entrada, ou sei lá, ou algo do tipo. Acontece de tudo, né? Muito bom. Renato, eu quero te agradecer muito aí por bater esse papo. Um prazer conversar com você e, puxa, é um case que imagino que dê muito orgulho, né, para vocês, para você, para sua equipe, para quem se envolveu, porque é aquilo, o mundo está caminhando nessa direção. Isso mostra muito a tecnologia sendo um aliado, né, e um meio, não um fim, né, beneficiando o negócio, beneficiando, nesse caso, diretamente os parceiros e os clientes de vocês. Então, te agradeço muito por contar esse case aqui. As portas estão sempre abertas aqui para você. Obrigado, viu, Renato? É um prazer, Cássio, eu que agradeço. Acho que é muito legal contribuir e fico à disposição se depois alguém tiver alguma dúvida, né, você pode compartilhar meu contato, eu estou à disposição para ajudar no que for preciso aí para ver mais pessoas Obrigado. usufruindo de tecnologia.